A paz do Senhor Jesus Cristo, que é o canal Tudo sobre um Cristão, né? Bom, esse transporte aí que vocês estão vendo é só simbolizando. Botei ali o nome Cristo e aqui estou eu, né? São, acho que exatamente agora 7 horas do primeiro dia da semana, hoje, né? Domingo, e estamos aqui com as escrituras sagradas. Tomar um café da manhã. Enquanto a gente toma um café da manhã, a gente aprende alguma coisa. Bom, eu nem estou com meu café ainda, mas daqui a pouco eu vou preparar. Mas eu achei ideal isso aqui. Olha só, há algumas situações dentro das escrituras sagradas que às vezes a pessoa vai, né? Às vezes a pessoa vai ler e não compreende. A Bíblia é um livro sangrento? É um livro que tem alguns crimes? Tem. Por quê? É um livro verídico que vai contar histórias que aconteceram. Hoje essa história que eu vou ler para vocês, vou relatar, é uma história muito assim macabra, uma história muito forte, mas foi algo que aconteceu. Essa história encontra-se em 2 Reis, capítulo 11. 2 Reis é no Antigo Testamento, ok? Então vamos lá, sem perda de tempo. A Bíblia vai falar sobre Atalia, ou Atália, né, como queiram, e Joás. E diz assim, o capítulo 11, versículo 1. E Atalia, mãe de Acásias, vendo que morrera seu filho, levantou-se e matou toda a descendência real. E furtou Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acásias, ou Acasias, né? A Joás, filho de Acasias. Dentre os filhos do rei, daqueles que foram mortos, ele com sua ama na recâmara, que era uma espécie de quarto, e escondeu da face de Atalia, e não foi morto. E esteve com ela na casa de Deus, escondido por 6 anos. E Atalia reinava sobre a terra naquele momento ali, no caso em Judá. No 7º ano enviou Jeoiada e mandou vir os ministros dos 100, os caritas e os guardas, e os trouxe à casa de Deus, e fez com eles uma aliança, e os fez jurar na casa de Deus. E mostrou-lhes o filho do rei, aquele que tinha sido escondido, né? E ordenou-lhes, dizendo: isso é o que fareis. A terça parte de vós virá no sábado, ele marcou um dia, e guardareis a casa do rei, e a outra terça parte ficará no portão de Sur, que era uma parte ali da cidade, e a outra terça parte ao portão atrás do quartel, e fareis a guarda da casa. E as 2 partes de vós, todos os que saírem no sábado, guardarão a casa de Deus para o rei. E adiantando aqui, diz assim, no versículo 9, fizeram os centuriões como ordenou Joiada, o sacerdote. Agora já sabemos que Joiada era um sacerdote, ok? Servia a Deus. Tomaram cada um os seus homens, os que vinham para o sábado, com os que saíam no sábado, e vieram ter com Joiada, o sacerdote, ou seja, ia haver ali uma troca de guarda. Então ele disse, olha, eu quero que em vez de vocês que iam ser liberados, eu vou precisar de vocês, porque eu vou precisar de 2 grupos aqui e tal, certo? Ok. E deu o sacerdote aos centuriões as lanças e os escudos que eram do rei Davi, que estavam na casa de Deus. Centuriões. Centurião é um homem que comandava 100 homens. Então,
E deu o sacerdote aos centuriões, ou seja, tinha homens comandando ali uma grande quantidade de homens, tá? Quando você vê a palavra centurião na Bíblia, significa um homem que tinha comando sobre 100 homens. Ele tinha comando, não era necessário ele estar com os 100 homens toda hora, mas ele tinha o controle de 100 homens à sua disposição, quando ele precisasse para alguma coisa, para invadir alguma cidade, para proteger alguma cidade, amém? Então vamos lá. Outra coisa aqui, né? Vocês estão vendo aí o cenário é de cozinha, a cozinha aqui da minha casa, tá? Um lugar que eu gosto de ir logo cedinho, enquanto eu venho, ou então de madrugada, faço isso. Pois bem, e apresentaram o filho do rei, e pôs-lhe a coroa, e deu testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, e bateram palmas, e disseram: Viva o rei! E ouviu Atalia a voz do clamor do povo, e veio ao povo na casa de Deus, onde aquele rei estava sendo aclamado e declarado rei. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, como o costume, e os capitães e as trombetas perto do rei. Todo o povo da terra estava alegre, tocava trombetas, e rasgou Atalias as suas vestes, e gritou: traição, traição! E ordenou Joiada, o sacerdote, aos centuriões, comandantes do exército, e disse-lhes: tirai-a da casa para os campos, e quem segui-la, matai-o à espada. Porque disse o sacerdote: não a matareis aqui na casa de Deus. E lançaram mão dela. E eis que foi pelo caminho da entrada dos cavalos, junto à casa do rei, e ali morreu. Fez Joiada aliança entre Deus e entre o rei, e entre o povo, para serem um povo para Deus. E fez aliança entre o rei e o povo. E veio todo o povo da terra à casa de Baal, e destruíram o altar, suas imagens, e quebraram completamente. E a Matã era o nome de um homem, que era sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E pôs o sacerdote tropas sobre a casa de Deus, e tomou os centuriões, né, que eram os homens que comandavam ali o exército, os centuriões. E tomou os centuriões, os caritas, os da guarda, e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa de Deus, e foram pelo caminho do portão da guarda da casa do rei, e assentou sobre o trono dos reis. E alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou em paz. E Atalia mataram a espada na casa do rei. Tinha 7 anos Joás quando começou a reinar. E aí é onde entra a questão. A pessoa que não crê em Deus e não entende os costumes, ela vai dizer: esse livro é muito louco, como é que uma criança de 7 anos vai reinar, não sabe de nada? Observem, não seja precipitado. A Bíblia diz que ser precipitado é pecado. Escuta, no final você vai fazer aí nos comentários algum argumento, tá certo? Entra nos comentários no vídeo e coloca lá o argumento, isso é bom para mim, para você. Aí olha só, amado, a própria Bíblia vai responder por que Deus permitia um rapaz de 7 anos ocupar um trono. Primeiro, porque ele era filho de um rei, e quando um rei morria, que no caso o pai dele morreu, o rei Acasias morreu, e esse filho, quem tinha que herdar o trono, era hereditário naquele tempo, né? Passava de pai para filho, hereditário. Então, por ordem, por justiça, por determinação que Deus tinha dado àquele povo, esse costume que eles pediram um rei, né? Então, quando o rei morria, quem tinha que assumir era o filho. Agora, o que vai acontecer aqui? Primeiro eu vou te explicar essa situação para tirar da sua cabeça essa coisa. No capítulo 12 vai dizer assim, ó: no 7º ano do rei, no 7º ano de Jeú, porque Jeú não era rei, certo? Reinou Joás 40 anos, reinou em Jerusalém.
O nome de sua mãe era Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era correto aos olhos de Deus, todos os dias em que lhe instruíra Jeoiada, o sacerdote. Ou seja, com 7 anos de idade, Deus ordenou a esse sacerdote Jeoiada guiar, orientar, instruir, ensinar a este jovem aqui por nome Joás. E esse sacerdote ficou com ele até ele alcançar a maturidade, o crescer fisicamente, espiritualmente. Ele foi ensinado sobre os caminhos do Senhor, o que agradava a Deus, certo? Então agora você já sabe que com 7 anos ele foi colocado ali no trono, diante das pessoas, diante de todo o processo legal, e ele ali passou a ser rei. Só que quem orientava as coisas era esse sacerdote de Deus aqui, ensinando ele a administrar junto com outras pessoas que entendiam de outras coisas, tá? Então ele se tornou um belo rei, né? E reinou 40 anos em Jerusalém, certo? Agora, o que eu falei da história sangrenta? Que talvez você não tinha esse conhecimento e vai passar até agora. Quem foi esta mulher Atalia? Ou Atália? Atália é a Atalia, como eu gosto de chamar Atalia, né? Atalia era mãe de Acasias. E Acasias, ou Acásias, como outros chamam, era pai de Joás. Ou seja, essa Atalia era avó de Joás. Só que a ganância pelo poder já vem de muito tempo. Ela mandou matar todos os filhos, ou seja, mandou matar todos os netos dela para ela ocupar o trono. Vê o que essa coisa de cargo traz de poder? Então, a própria avó, para se apoderar, para se tornar a líder, a poderosa, a rainha, ela diz assim: eu tenho que matar todos os filhos do meu filho, aí eu posso ocupar, porque eu sou a mãe. Só que Deus encontrou uma maneira de frear essa maldade. Alguém que mata a própria família por causa de poder, de dinheiro, né? Então Deus vai botar uma pessoa aqui, vai usar uma pessoa aqui no caminho. Ele usou essa Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acásias. Ou seja, Deus vai usar aqui uma sobrinha de Acásias para esconder este filho de Acásias, que no caso era Joás. Meu irmão, isso aqui é muito sério. É por isso que eu digo, a Bíblia ela é um livro que ela não esconde, ela não passa a mão em ninguém. Deus está dizendo aqui, olha, essa avó aqui queria matar essas crianças, mesmo sendo filho do filho dela, por dinheiro, por poder, para ocupar um cargo. Então, eu sempre trago isso para os irmãos. Meu irmão, cuidado com essa coisa de cargos dentro da igreja. Quantas estou trazendo para os nossos dias agora. Agora você já entendeu a mensagem. Você sabe que aqui fala sobre uma avó que, sabendo da morte do seu filho, que era um rei, manda matar todos os filhos do seu filho. Olha só. Isso é muito, muito sério. Deus traz essa realidade dentro das Escrituras. A Bíblia é um livro maravilhoso, meu irmão, se você estudar ele com amor, com dedicação. Então, aqui eu já expliquei que ele ocupou o trono com 7 anos, mas ele foi orientado por esse sacerdote chamado Jeoiada. Olha o nome do cara, Jeoiada. Mas são nomes de lá, costumes, né? É igual o nosso nome aqui para eles, é diferente. Então, deles para nós também é diferente. Tá? Então, esse sacerdote Jeoiada, quem instruiu, quem orientou este Joás, quando ele tinha 7 anos, né? E aí esse Joás foi crescendo e reinou durante 40 anos em Jerusalém. E ele escapou aqui de ser morto quando era criança. Ele passou 6 anos escondido
na casa de Deus, onde os profetas ficavam, sem que essa avó soubesse, porque senão ela teria mandado matar. Mas Deus deu autoridade ao sacerdote no tempo certo. Quando ele completa 7 anos, acontece essa situação aqui. Com 7 anos, ele vem ocupar o seu devido lugar. Eu quero te dizer o que com esta mensagem? Que aquilo que Deus preparou para você, se você tiver nos planos de Deus, Ele criará situações para que tudo se concretize. Porém, quero te deixar bem claro através desse vídeo. Quando estas coisas acontecerem, não se torne soberbo. Quantas pessoas não fez voto que quando estava desempregada, que quando estava doente, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer, eu vou pregar, eu vou... E depois que Deus fez, cumpriu com a parte dele, e você esqueceu de cumprir com a sua. Cuidado, meu irmão, porque quem esquece de cumprir os votos que fez com Deus, pagará um grande preço. Pois bem, esta é a mensagem. Eu quero aproveitar esse outro momentinho aqui para jogar você. Aí você pode me dizer, como é que você pode provar que a Thalia era a avó de Joás? Bom, se você voltar um pouquinho aqui em 2 Reis, capítulo 8, versículo 26, vai estar escrito assim: tinha 22 anos Acázias, quando começou a reinar, e 1 ano reinou em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Atalia, filha de Onri, rei de Israel. Então aqui está uma prova que aqui foi uma avó tentando matar, né, os filhos de seu próprio filho. Olha que vó mal, né? A ganância pelo poder, pelo dinheiro. Pois bem, irmão, espero que você tenha aprendido mais essa mensagem. Claro, demora um pouquinho às vezes o vídeo, mas é só se você tiver vontade de conhecer a Deus esse canal. Esse aqui é um canal tudo sobre um cristão, então a gente tem que explicar. Se você não gosta de aprender de alimento sólido, infelizmente você não precisa permanecer no canal, tá bom? Até porque não são os inscritos que me levarão ao céu, mas sim a minha presença perante Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Eu até falo para as pessoas, meu irmão, procure se inscrever no livro da vida. Se inscreva no livro da vida. Como é que você faz isso? Você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo, certo? Se fez carne, se fez homem, anunciou a palavra do seu Pai que é Deus, por isso foi perseguido, por isso foi preso, foi torturado, foi crucificado no madeiro, na cruz. Após o 3º dia Deus o ressuscitou. Se você crê nisso, que isso aconteceu, diga assim nesse momento: Senhor meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero entregar a minha vida a ti. Eu quero me arrepender de todos os meus pecados que antes fiz contra a tua palavra, sem saber, por ignorância. E quero te aceitar agora como único e suficiente Salvador da minha vida. E a partir desse momento, meu irmão, você vai ter que ter uma mudança de vida. Mudança no falar, mudança em certos lugares, como se expressar, nas vestimentas, em tudo, porque a palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, certo? Não adianta você estar servindo a Deus e ao mundo. Ninguém pode agradar a dois senhores, o Senhor Jesus Cristo, porque ou há de agradar a um, vai desagradar o outro. Então espero que você tenha consciência disso. Canal Tudo Sobre um Cristão, né? Hoje é domingo, primeiro dia da semana, mas estou aqui passando a mensagem para quem quiser aprender sobre as Escrituras, ok? Então, essa é uma mensagem sangrenta e mal da parte que Deus nos revela dentro da sua Escritura, tá? Porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui é só verdade, é pancada.